Muito bem, meus caros, muito bom dia. Espero que vocês estejam aí começando bem o final de semana, né? Aqui em São Paulo, graças a Deus, nós vamos ter uma máxima de 21 graus hoje, né? Bom, e isso vocês sabem, isso torna a vida bem mais agradável, não é mesmo? Bom, eu ontem não consegui gravar o meu áudio aqui no Telegram, né? Eu peço desculpa a vocês, mas aconteceram alguns contratempos aqui, foi realmente impossível. Bom, mas hoje tudo voltou ao normal, o problema está resolvido, de maneira que vamos em frente, meus caros, vamos em frente. Bom, vocês sabem que hoje é o último dia da Semana do Escritor lá no YouTube, né? Quer dizer, eu vou fechar a Semana do Escritor com uma aula hoje, às 19 horas, né? A última aula de um conjunto de 3 aulas com dicas para quem já escreve, né? Ou quer aí, ou sonha em começar a escrever. Bom, e logo no final dessa última aula, eu vou abrir as inscrições para uma nova turma da minha oficina de escrita criativa online, né? Mas assim, há 3 pontos importantes que eu vou ressaltar hoje à noite, mas que eu vou adiantar para vocês aqui no Telegram, tá? Então vejam, este ano eu vou fazer só uma turma da oficina, tá? Eu costumo fazer 2 turmas todos os anos, uma em cada semestre. Mas acontece que esse ano aqui eu preciso me dedicar aí a outros projetos, incluindo 2 livros que eu estou escrevendo e eu preciso terminar, tá? Então, este ano vai ser só uma turma da oficina e agora neste primeiro semestre, começando aí no dia 6 de maio essa turma, tá? Bom, a segunda informação importante é que vão ser só 20 vagas, tá? E o número de vagas tem que ser pequeno mesmo, porque a oficina é um curso aí trabalhoso, né? As aulas são ao vivo, transmitidas via internet, e no final do curso os alunos aí podem enviar os seus trabalhos para eu ler. Então, nós vamos fazer assim este ano, só uma turma e só 20 vagas. E a terceira coisa importante, né? Eu vou oferecer um bônus ótimo este ano. Vou oferecer como bônus o curso Prática de Leitura e Formação do Estilo, que é um curso em 7 aulas que eu reformulei completamente, tá? É um curso que foi vendido aí o ano passado por mais de R$ 700, e de maneira que é um bônus assim significativo, né? E tem tudo a ver com o tema da oficina, porque é um curso em que eu leio junto com os alunos 5 grandes escritores, mostrando como é que a gente tem que ler, quer dizer, analisando os textos detalhadamente, né? E explicando, inclusive, como é que vocês podem absorver as características do estilo de cada um, né, e utilizar essas características nos seus próprios textos, na sua própria forma de escrever. Então, nesse curso, nós vamos ler Homero, Tolstói, Borges, Karl Kraus e Plínio o Jovem, que é um dos meus autores prediletos, um escritor romano muito pouco conhecido aqui no Brasil, infelizmente. Ele é só conhecido por quem realmente estuda literatura latina. Bom, mas na aula de hoje à noite, lá no YouTube, eu vou falar mais sobre como é que a oficina funciona, tá? Aliás, aproveitando, quero agradecer a todos que responderam
o questionário que eu coloquei aqui há alguns dias, tá? Bom, as respostas de vocês foram ótimas, ótimas. E, olha, me ajudaram aí a repensar alguns dos conteúdos da oficina para a turma deste ano e para as próximas turmas. Bom, mas hoje eu quero terminar de analisar com vocês o prefácio do Joseph Conrad para a novela O Negro do Narciso, né? Bom, vocês viram que é um prefácio riquíssimo, né? Riquíssimo. E o Conrad, ele tem mesmo essa capacidade de refletir de maneira profunda a respeito da sua própria criação, né? A respeito do seu próprio trabalho. Outro escritor que tem uma capacidade semelhante é o Henry James, né? Que é essa capacidade de se afastar do próprio trabalho, né? De tomar distância do texto e refletir a respeito do texto, né? Refletir sobre como ele, enquanto escritor, construiu a sua história e também usou quais técnicas, né? E não só isso, mas usou quais técnicas com quais objetivos, né? Bom, olha, tá aí uma ótima ideia, hein? Quem sabe aqui eu analiso com vocês também um dos famosos prefácios que o Henry James escreveu para a edição de Nova York das suas obras escolhidas, tá? Eu vou pensar a respeito disso. Muito bem, mas como é que o Conrad termina o prefácio, né? Bom, depois que ele salienta aí a questão do apelo aos cinco sentidos, né, que a gente viu anteontem, ele diz que um texto desse tipo pode alcançar uma tal clareza de sinceridade, né, que, por fim, os sentimentos que esse texto provoca no leitor, né, podem, inclusive, despertar no coração do leitor o que ele chama de um inevitável sentimento de solidariedade, né? E ele diz, né, daquela solidariedade de origem misteriosa, né? Uma solidariedade que se manifesta no trabalho, na alegria, na esperança e no destino incerto que liga os homens uns aos outros e toda a humanidade ao mundo visível, né? Bom, e isso é realmente verdade, né? Quantas vezes nós não experimentamos um sentimento de solidariedade enquanto a gente lê, não é mesmo? Bom, e quando a história é realmente completa e complexa, né, nós experimentamos também um inevitável sentimento de repúdio, né, de repúdio por todos aqueles personagens que, de uma forma ou de outra, tentaram aí impedir o protagonista de alcançar os seus objetivos, né? Bom, mas a conclusão do Conrad, ela não para aí, não para aí, né? Ele diz, né, e essa reflexão eu a considero muito importante, né? Ele diz que o escritor que se mantém fiel a tudo, a todos esses elementos que ele mostrou no seu prefácio, né? Quer dizer, então, o escritor que se vê acima do cientista e do pensador, né? O escritor que apela a todas aquelas características humanas que nós vimos aqui nos últimos áudios, né? O escritor que tenta fazer o seu leitor ver o que ele vê, sentir o que ele sente. Esse escritor não pode colocar acima da sua tarefa de criador as fórmulas temporárias do seu ofício, tá? Bom, e o que o Conrad chama de fórmulas temporárias do seu ofício?
Bom, são as fórmulas, são as receitas prontas, né? As receitas defendidas por todos os movimentos literários, né? Realismo, romantismo, naturalismo e tantos outros, né? Quer dizer, nenhum movimento literário, nenhuma escola estética pode, na opinião do Conrad, oferecer soluções duradouras àquele que é um verdadeiro escritor. Bom, e se vocês ouvirem, né, forem ouvir de novo aí os últimos áudios, o que vocês vão perceber? Bom, vocês vão perceber que o Conrad está certo, né? Está certo. Quer dizer, diante de toda a busca sincera que ele empreendeu até aqui, né, de toda a busca sincera que ele demonstrou neste prefácio, né, as regras ditadas pelos movimentos estéticos ou pelas panelinhas literárias, bom, todas essas receitas se transformam num pobre murmúrio, né? Quer dizer, ou seja, a nossa tarefa é criar uma obra que esteja além dos movimentos literários, né? Que esteja aí além dos grupinhos que ditam as modas, né? Quer dizer, nós precisamos criar textos que busquem cumprir apenas o seu papel, né? E que papel é esse? Bom, é aquele que você, escritor, sinceramente, né, livre de quaisquer influências, decide qual deve ser, né? Quer dizer, esse é o verdadeiro papel do texto. É expressar aquilo que você quer dizer, porque você decidiu dizer de maneira sincera e livre. E não porque você está aí obedecendo, às regras de esta escola literária ou daquele grupinho de escritores. Bom, aliás, é exatamente por esse motivo que eu sempre repito para os meus alunos, né? Sempre. Quer dizer, não procurem ser originais, mas procurem só serem vocês mesmos. Sejam vocês mesmos. Escrevam com as suas próprias vozes e não fiquem tentando seguir regrinhas estéticas, né? Bom, mas o Conrad não termina o prefácio aí nesse tom meio contestador, tá? Ao contrário, ele termina com uma reflexão que é assim carregada de sincera humildade, tá? Por quê? Porque ele se compara na parte final do prefácio a um trabalhador do campo, né? Um trabalhador rural, que não mede esforços para alcançar o seu objetivo, para concluir a sua tarefa. E mesmo que esse trabalhador, depois de horas de trabalho, não tenha conseguido concluir o que ele planejou, bom, se nós ficamos lá vendo ele trabalhar, né, qual é a nossa reação? Bom, a gente está pronto a desculpar esse trabalhador, né? Afinal de contas, ele não se entregou ao desânimo, ele não foi preguiçoso, né? Mas não, quer dizer, ele se esforçou sinceramente, né? Então, o Conrad diz que a mesma coisa acontece com o escritor, né? Ele diz, a arte é longa, a vida é curta e o sucesso está muito distante, né? Quer dizer, é por esse motivo que a conclusão do meu prefácio, ele diz, não pode ser triunfante, né? Porque o escritor sabe que muitas vezes, apesar de todos os esforços que ele faz, né, ele precisa se contentar com muito pouco, né? Muitas vezes, o máximo que ele vai conseguir é um rápido olhar do leitor, né? Às vezes, um suspiro, às vezes, um sorriso, né? Mas o Conrad diz que isso não importa,
que o que importa é a certeza íntima que o escritor deve ter de que ele realmente se esforçou, né? De que ele colocou tudo o que ele tinha no seu texto. E que, quem sabe, pelo menos um leitor veja que toda a verdade da vida se encontra naquele texto, né? Às vezes é um único momento de visão, né? De visão lúcida, de visão clara, né? Mas esse único momento está lá, né? E quem sabe, esse único momento, esse rápido momento, pode oferecer ao leitor o que o Conrad chama de o regresso a uma tranquilidade eterna, né? É uma belíssima conclusão, não é mesmo? E um belíssimo prefácio, belíssimo, né? Eu sinceramente espero que, assim, depois desta visita que nós fizemos ao Conrad, né, vocês se sintam aí entusiasmados para ler os romances, as novelas, os contos dele, né? Olha, assim, é um dos autores que mais marcou a minha juventude, né? O primeiro livro que eu li dele foi o romance Lord Jim, né? E a partir dessa primeira leitura, feita aí há muitos anos, né, eu segui lendo e relendo os textos do Conrad, né? De maneira que eu espero que ele traga para vocês os mesmos benefícios, né, a mesma força, a mesma verdade que ele trouxe para mim. É isso, meus caros. Olha, espero vocês hoje à noite, às 7 da noite, lá no YouTube, para o encerramento da Semana do Escritor. E segunda-feira estamos aqui de volta, sem falta, hein? Sem falta. Um abração para vocês. Bom final de semana, meus caros.